Alô, bruxones! O vídeo de hoje é um tema já pedido aqui no nosso canal e que pode gerar um pouco de dúvida. Hoje nós vamos falar sobre os ancestrais. Quem são os nossos ancestrais na bruxaria, na Wicca? Você quer saber sobre esse assunto? Bora comigo! Eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Dos caminhos da espiritualidade, se a gente for se aprofundar nos estudos, tem algum tipo de reverência, algum tipo de conexão aos ancestrais. Mas quem são esses ancestrais, né? Basicamente, os ancestrais são todos aqueles que vieram antes de nós. Já fizeram sua passagem para a Terra do Verão, para o Summerland, né? Para o céu, né? Para quem acredita, né? Ou não. Ou seja, os nossos ancestrais são pessoas que já morreram. Nós não temos ancestrais que a gente possa considerar um culto de pessoas vivas, tá certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito clara. A morte na nossa sociedade patriarcal e ainda com muitas referências judaico-cristãs é tratada como um tabu. Vou cagar. As pessoas têm dificuldade de vivenciar o luto, de entender a morte e, ultimamente, né, nesse contexto super complexo que nós vivemos com a pandemia, com a Covid, a morte tem sido um dado presente e muitas vezes até normatizado, né? Tipo, mas a gente tem que ter um cuidado quando a gente pensa nisso. No entendimento da Wicca, né, e de muitas religiões também, não só da Wicca, mas falo dela porque é o meu lugar de fala. A vida sempre se renova e isso fica muito claro no mito da roda do ano, que nós já conversamos muito aqui. Se você está por fora desses assuntos, provavelmente você ainda não está inscrito aqui no canal. Então já se inscreve para garantir que você acompanhe todos os conteúdos e ative o sininho para receber todas as notificações. Combinado? Pois bem, voltando. Dentro da cosmovisão da Wicca, existe essa questão cíclica da vida, que a vida vai se renovar. Então é sempre esse processo de vida, morte, renascimento, vida, morte, renascimento. E a gente observa isso quando a gente percebe também a relação da nossa vida com o ciclo da natureza. Nós temos as estações do ano, que a natureza ela faz esse passo a passo, né, de germinação, florescimento, frutificação e deterioração. Assim é na nossa vida também. E o que isso tem a ver com ancestral, mãe? É só para a gente entender um pouquinho que a gente precisa entender também esse processo da morte, para a gente conseguir se conectar com os ancestrais. Por quê? A gente carrega um peso muito forte de dor, de luto, e isso não está errado, né? O luto ele precisa ser vivenciado para a gente absorver aquela informação. Mas depois que a gente passa um pouco adiante esse processo do luto, do entristecimento, a gente pode se voltar para os nossos ancestrais como grandes professores. Nós temos muito a aprender com os nossos ancestrais, com a nossa linha ancestral, né? E uma coisa é fato, não é só a linhagem sanguínea que compõe a nossa ancestralidade. A linguagem sanguínea, obviamente, é a mais clara que nós temos. São os nossos pais, caso sejam falecidos, né? Avós, bisavós, tataravós, irmãos, irmãs, enfim. As pessoas que se conectam com nós através do nosso sangue. São os nossos, né? Nossos ancestrais mais próximos, vamos dizer assim. E a gente pode se conectar com eles, obviamente. Mas existem outras linhagens ancestrais. Você já sabia disso? E eu vou deixar já uma dica para vocês. Acompanhe ali no nosso site e no Instagram, que vai ter bastante, e no Facebook também, vai ter muitas outras informações sobre esse papo da ancestralidade. Então fiquem ligados, hein? Mas quais são essas outras linhagens ancestrais que nós temos? Nós temos os nossos ancestrais da Terra. Quem são esses ancestrais da Terra? Vamos pensar da Terra onde vivemos. Dos fundadores das nossas cidades, do bairro onde a gente mora, do nosso país, as tribos originárias dos territórios que a gente mora, né? Muitas pessoas estão em lugares
que se a gente fizer um pouquinho de pesquisa, a gente pode verificar que era um território indígena, que era um território de algum assentamento quilombola, por exemplo. Essas pessoas são nossos ancestrais da terra, porque eles estavam naquela terra antes de nós. E aí nós temos os ancestrais da arte, que são quem? Os ancestrais da magia, os ancestrais que nos inspiram em relação aos nossos conhecimentos espirituais. Podemos pensar em bruxas e bruxos, né, do passado, os fundadores da Wicca, os fundadores de tradições mágicas. Então a gente pode citar, por exemplo, o Gardner e o Buckland, quando pensarmos em Wicca, a Doreen Valiente, temos a Jamie Sams, né, dentro da linha do xamanismo, e outros mestres espirituais que a gente pode considerar, por exemplo, o Chico Xavier, que é um grande vulto aí, né, na linha do espiritismo, o Papa João Paulo II, sei lá, de repente, para quem tem essa conexão com o catolicismo, não deixa de ser um ancestral da arte dentro dessa linha de espiritualidade. Ficou claro esse exemplo? Espero que sim. Se tiverem dúvidas, já sabem que vocês podem deixar nos comentários. E assim, se nós temos um mestre espiritual, um sacerdote, um padre, um iniciador, enfim, e ele também já fez a sua passagem, ele também é nosso ancestral da arte. Alguém que pertence à nossa tradição, ao coven, ao seu grupo espiritual, que era uma liderança. Você pode também ter essa pessoa como um ancestral da arte, tudo bem? E aí nós temos os ancestrais do espírito. Quem são esses ancestrais do espírito? São pessoas que te inspiram, que te mostram, por exemplo, um modelo, uma grande referência. E aí a gente pode colocar, né, nessa relação professores, escritores, personalidades fortes, figuras políticas. Por exemplo, a Frida Kahlo, que é uma grande referência do movimento feminista, ela pode ser considerada uma ancestral do espírito se ela tem um apelo para o nosso coração inspirador. A gente pode pensar no Martin Luther King, a gente pode pensar, deixa eu ver aqui, o David Bowie, né, que foi uma figura revolucionária. Ai, mas pode ter música? Pode, ué. Se você tem uma afinidade com a música, o seu ancestral do espírito pode ser perfeitamente um artista plástico, um músico, enfim, alguém que te inspire de alguma forma na sua vida, tá bom? E aí nós temos os ancestrais da vida ou do coração, né, como a gente costuma chamar, que são aquelas pessoas que não estão em nenhuma dessas outras linhagens, mas são pessoas muito próximas a nós. Aquelas pessoas que a gente às vezes até fala assim, a família que a gente escolhe. São as pessoas que cuidaram de nós, são amigos muito próximos, companheiros e companheiras, que porventura participaram da nossa vida. Todas essas pessoas a gente coloca nesse escopo, nessa relação dos ancestrais do espírito, dos ancestrais da vida e do coração. Eu gosto muito de fazer essa relação, né, com essa linhagem, que são pessoas sempre muito próximas. E se a gente observar as outras, assim, por exemplo, você tem um grande amigo que sempre te ajuda, sempre te aconselha, mas ele não era da sua vida mágica, então ele não é ancestral da arte. Ele não era uma figura política, não sei o que, então ele não é ancestral do espírito. Ele não é uma tribo do território da sua cidade, não é ancestral da terra. E aí, ele é o quê? Ele é importante para você? E ele não vai ser lembrado? Obviamente vai, tá bom? Nós podemos cultuar esses ancestrais e nos aproximar deles a qualquer tempo, né? A homenagem forte aos ancestrais é feita no Soen, que é o nosso próximo festival da roda do ano. Então já fiquem ligados por aqui que teremos vídeo falando sobre o ritual. Então a gente costuma homenagear os ancestrais com banquetes, com fotos, enfim. Inclusive, se a gente observar alguns costumes das religiões orientais, vocês percebem que eles têm uma leitura diferente da morte, e é muito comum, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir em cemitério japonês, essas coisas, que sempre tem lá um arrozinho, um incensinho, porque eles fazem essa oferenda reverenciando esses ancestrais. E é engraçado, eu acho que vocês vão poder até lembrar disso, no desenho da Mulan, quando ela vai, ancestrais, me ajudem, que aí sai o Mushu e faz aquela atrapalhada toda. Tô vivo, gente!
Diz aí qual é o mortal que precisa da minha proteção, grande ancestral. Eu quero ouvir um ah! Tá quase lá. Pois fui enviado por seus ancestrais para ajudá-la em sua farsa. Os espíritos ancestrais conversando sobre o destino da Mulan. É uma forma bem fácil da gente entender o papel dos ancestrais em outras culturas que não a nossa. E aí a gente percebe o quanto é um tabu nós falarmos sobre a morte e a ancestralidade. E isso é bom pra gente dar uma desconstruída nesse assunto na nossa vida, certo? E qual é o papel dos ancestrais nisso tudo? Os ancestrais ensinam o nosso lugar na teia cósmica. Eles mostram, revelam para nós o nosso propósito de vida. A força do culto dos ancestrais pode ser verificada em várias culturas. E me ocorreu agora também uma outra lembrança que pode ser uma coisa bem legal para vocês entenderem essa questão dos ancestrais. O desenho também, A Vida é uma Festa, que o menininho vai pro além buscando o pai, o vô dele, né, o bisavô, acho, não lembro agora. Algo a declarar? Olha, pra ser sincero, sim. E ele encontra os ancestrais da sua família no Dia de los Muertos, né? E isso é uma coisa muito legal, a gente usar esses elementos da nossa cultura, associar aos nossos estudos mágicos para que a gente possa tecer essas relações. E eu gostaria muito de saber qual é a percepção de vocês sobre os ancestrais, como vocês cultuam os ancestrais, se vocês já conheciam essas linhagens ancestrais e qual é a linhagem que você mais se identifica. E eu vou deixar para vocês uma dica bem legal. Eu costumo, né, pro meu ritual de Soen, pro meu culto dos ancestrais, deixar as fotos já separadinhas, né? Então eu tenho aqui foto dos meus tataravós, eu tenho fotos que é da minha da minha linhagem sanguínea, tenho foto da avó paterna, avô paterno, tenho foto do meu avô materno, tenho foto do meu tataravô materno, tenho foto da minha avó materna, tenho foto da minha tia, tenho foto de uma grande amiga, né? Aliás, duas grandes amigas que também já fizeram a sua passagem para o País do Verão, a Nani mais recentemente. Foto de pet também, tem muita gente que gosta de colocar, né? Eu tenho foto de uma gatinha minha que já fez a sua passagem para os jardins de Bast, foto do meu pai, né? E a gente pode separar, poderia colocar aqui uma foto do Gardner, poderia colocar aqui uma foto da Jamie Sans, poderia colocar aqui uma foto de alguma figura que me inspira muito socialmente? Sim, perfeitamente, sem problema nenhum. E é legal a gente, quem tiver espaço, condições para isso, pode fazer um altar e deixar essas fotos ali, oferecer uma vela vermelha aos seus ancestrais, acender um incenso ou guardar as reverências para o Soen. Tá certo, pessoal? Eu espero que esse conteúdo tenha sido muito útil para você. Não deixe de se inscrever no canal para dar aquele apoio pra gente, aquele like, compartilhe com as pessoas que você acha que podem se interessar por esse tema e também visitem a nossa lojinha mágica com produtos exclusivos das Bruxas da Quebrada. Um beijo enorme a todos e abençoados sejam!